Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar nossa aula. A nossa programação é a gente terminar a teoria hoje, né? E amanhã passar o trabalho e finalizar a disciplina amanhã para vocês. Ok? Então, ontem a gente
comentou, né, em conceitos básicos de fresamento, né? Então aqui, se a gente olhar um vídeo, vou melhorar aqui. Aqui, né, só exemplificando, a gente falou do princípio do fresamento, né, que quem gira em RPM é a ferramenta e quem avança é a peça sobre a mesa, transversal para frente e para trás ou longitudinal esquerda e direita. Cuidado que o avanço é em milímetros por minuto. Então aqui nossa famosa fresa topo de acabamento, e lembrando, ela nasceu para retirar aço na lateral. Então vamos só dar uma olhada aqui. Tá, então só exemplificando aqui. Esse é o princípio com fresa topo. Aqui, geralmente, em fresadora ferramenteira, né? Ó, a fresa topo girando, abrindo um rasgo quadrado, retangular, e a peça está avançando para trás, em milímetros por minuto. Ok? Aí, aqui esse videozinho aqui tá interessante. Ele tá usando na ferramenteira também, o ideal seria na universal. Tudo isso sobre fresadora vai ser detalhado em fabricação 2, né? Equipamentos, acessórios, aqui é só conceito básico. Então aqui tem uma fresa módulo, né? Espera aí para melhorar aqui para vocês. Ó, aqui. Então, aqui é uma fresa módulo, né? Ela tem o formato do dente da engrenagem, tá? Isso daí também vai ser detalhado em fabricação 2. Então, aqui tem 12 dentes, por exemplo, e assim por diante. Então, como se usa, por exemplo, aqui tá o cara aqui fazendo uma engrenagem Tecnil, né, em nylon. Aí ele está usando um acessório aqui, o disco divisor. Então, a ferramenta gira em RPM e a peça avança longitudinal, esquerda ou direita. Tá? Em fabricação 2, vocês vão aprender sobre esse acessório e como ele está fazendo isso. Tem uma série de cálculos que é como tu faz o deslocamento para cada dente. Ok? Ó, aqui um painel com indicação de deslocamento X, Y, Z. Olha as coisas que eu sempre falo. Avanço longitudinal é esquerda, direita. X é o primeiro. Se vocês reparar, o que vai mudar os números é o primeiro. Cara, claro, ele está ligando um avanço longitudinal. Esse do meio aqui é o Y. Transversal para frente. Sobe e desce da mesa é o Z, que é o terceiro.
ok? Aqui numa fresadora, uma ferramenteira. O ideal seria na universal, tá? Mas não se preocupe que em fabricação, mais adiante, vai ser detalhado todos esses processos, ok? Então, ontem, para a gente finalizar também, a gente viu essa tabela. Então, o que que é isso aqui? Ué, vocês não viram ali o cara fazendo a engrenagem Tecnil? Qual é a rotação que ele vai botar na fresadora e qual é o avanço? Vamos fazer um exemplo para finalizar. A gente fez um exemplo hoje, a gente finaliza com mais um hoje. Então, exemplo, né, aqui para fresadora. Então, vamos dizer que ele está fazendo ali aquela engrenagem. Ele está usando uma fresa módulo. O que interessa é o diâmetro. Aí tu mede, pode ser até com uma trena aproximado o diâmetro. Vamos dizer que ali tinha diâmetro 40 milímetros. E aí tu conta o número de dentes. Aí vamos dizer que a fresa tem 12 dentes. Fresa mais comum. Em aço rápido. Aí digamos, ele fosse fazer uma engrenagem em alumínio. Né? Ele tem que, antes de fazer o que ele estava fazendo ali, ele tem que botar a rotação e o avanço. Então, nessa tabela, ele tem que procurar o tipo, eu enviei essa tabela para vocês ontem, o tipo de fresa. Então, ela não se aplica à fresa topo, mas a fresa módulo se aplica aqui, né, em fresa disco. Aí tem aqui de aço rápido ou de pastilha de metal duro. Então, de aço rápido. Vou botar aqui para o lado aqui. Material. Como eu falei ontem, aço carbono, os aços 1020, 1045, aços liga, não é o caso, ferro fundido, ligas de cobre, metal leve. Então, vamos dizer que ele queira fazer uma engrenagem, que é o que eu falei, de alumínio. É um metal leve. Então, metal leve aqui é a última coluna. Fresa disco de aço rápido, velocidade de corte, VC. Na última coluna, tanto para desbaste quanto para acabamento, está o mesmo valor, de 150 a 250 metros por minuto. Tá claro? Então vamos pegar o mais baixo, para não forçar muito. 150. Então, velocidade de corte, 150 metros por minuto. Outra coisa que a gente precisa da tabela para o avanço é esse FZ aqui, né? O avanço por dente. Então, na última coluna aqui para a ferramenta de aço rápido e alumínio, tem aqui de 0,07 mínimo até 0,3. Dá para seguir o mesmo princípio, usa o intermediário. Por exemplo, 0,2. Então, o avanço por dente, que é o FZ, 0,2 milímetros por dente da fresa. Ok? Então, a rotação para fazer essa engrenagem na fresa módulo
é a velocidade de corte, 150 vezes 1000, dividido por π vezes o diâmetro do que gira a fresa. Diâmetro 40 milímetros. Logo, a rotação da fresa deu quanto? Mil cento e noventa e quatro vírgula 26. 1194,6. Isso, né? 26. 26. 6. RPM. Aí o operador vai lá na ferramenteira, como vocês viram no vídeo, e ajusta a rotação próximo disso. Próximo de 1.200 RPM. Claro que ele não vai conseguir o valor exato, então ele bota o mais próximo menor. Tá claro? Então é assim que ele vai achar a rotação. Avanço. Como a gente viu ontem, da fresadora é diferente. O da fresadora é a rotação que vocês acharam, calcularam, 1194,26, vezes o avanço por dente, que vocês viram na tabela, 0,2, vezes o número de dentes que a fresa tem, que é só contar a fresa que vocês estão trabalhando. Aí, no caso ali, 12 dentes. Então, o avanço longitudinal, no caso, deu quanto? Dois mil oitocentos e sessenta e seis vírgula 22. Isso. Diferente do torno, ó. Milímetros por minuto. Então, antes dele fazer aquela engrenagem, ele tem que botar a rotação da fresadora em 1194,26 RPM e o avanço da mesa em 2.826 milímetros, 22 milímetros por minuto. É assim que se acha a rotação e avanço nas fresadoras, né? Tanto na ferramenteira quanto na universal. Ok? Alguma pergunta? Alex, ali na velocidade de corte ali, o 150 ali na tabela ali, eu não entendi direito ali. Quando tu consultou a tabela, tu botou 150 ali, né? Sim. Como é que tu... Era um pouquinho. Isso, como é que tu viu ali que era ali que eu... Como é que eu sei que era ali que eu tinha que... Tá. A fresa módulo não tem o formato de uma fresa disco? Vamos lá, pessoal, agilize que hoje a gente tem que finalizar. A fresa é de aço rápido, então tá aqui. Ok? Aí tu procura nessa linha aqui o material que tu vai usinar. No caso, eu disse que é alumínio. Então, não é aço carbono, não é aço liga, não é ferro fundido, é metal leve. Então, tu segue aqui a última coluna. Entendi. Até fresa de disco, que dá ali, ó, VC, velocidade de corte para desbaste e acabamento, é de 150 a 250. Aí eu escolhi a menor. Se quiser, podia ser a maior.
ou intermediário. Qualquer valor entre 150 e 250 está certo. Tá claro? Valeu, claro. Feito, pessoal. Posso seguir a matéria? Registrado? Então, vamos seguir. Tá? Foi essa fresa aqui, por exemplo, que a gente usou, Antônio. Retomando na nossa apostila, vamos fechar isso aqui. Paramos na página 177. Então, isso aqui a gente não precisa detalhar, isso aqui é uma máquina muito específica, né? A gente só tem que saber o conceito dela nesse momento. Isso daí eu já comentei, o tal do brochamento. O brochamento, ele é ideal para fazer, por exemplo, um furo quadrado, um furo estriado, que é em forma de estrela, né? E assim por diante, um furo sextavado, né? Só que essa brocha que chamam, que parece uma broca, ela não gira, ela entra rasgando. É até irônico isso, né? Ok? Então, como a gente tinha visto e vamos rever aqui, aqui tem um vídeo, né, fazendo o processo do brochamento, que é essa espécie dessa broca. Ó. Então, tem essa espécie dessa bucha com pré-furo e essa brocha vai entrando e rasgando. E se vocês reparar, o que está fazendo aqui? Um furo estriado, que é para um eixo árvore. Isso aqui é uma máquina especial para brochamento e esse é o processo. Né? Ok? E é isso que consegue, ó. Tá claro? Então é só o conceito, só que a gente vai se basear nisso aqui. Então, seguindo aqui, ó, brochamento, né? Processo de usinagem onde a remoção do material da superfície de uma peça ocorre de forma progressiva. É uma broca que não gira, ela entra rasgando. Pela ação ordenada de gumes de corte, dispostos em série, cada qual disposto em uma profundidade de corte escalonada, em ferramentas multicortantes, né? A ferramenta é chamada de brocha. Então, o que ele está dizendo aqui? Ela vai entrando rasgando. As primeiras tem o início da brocha tem um diâmetro menor e vai aumentando gradativamente, para ir tirando o cavaco, né? Aos poucos. Ok? Aí aqui só representando, que no vídeo está bem melhor representado, né? Qual é o princípio? A ferramenta vai entrando rasgando sem girar, né? Aí fala aqui um pouco sobre generalidades, mas o principal é isso aqui, ó. Por exemplo, aqui no item A ferramenta vai entrando aos poucos, vai dando formato e formou aqui um furo com 4 rasgos retangulares. Quem consegue fazer isso? A brocha. Assim como no B aqui vai entrando e formou esse furo estrelado. Ou sempre começando com um furo redondo, né? Para entrar a ferramenta. Aí no C vai entrando a ferramenta até fazer um furo quadrado ou sextavado e assim por diante. Tá claro? Ô, Alex, Quem pergunta? é o Jerry. Fala. Tá aí, como vai sair o cavaco? Porque ela vai entrando. Não, aí na outra extremidade tem que estar liberado para sair o cavaco na máquina. Ah, então Se tu faz primeiro um furo. Sim, primeiro tu tem que fazer. Eu tirei aqui. Primeiro, tu tem que fazer um furo para entrar a ferramenta.
E aí a ferramenta vai entrando, vai rasgando, né? Tirando o cavaco, e o cavaco vai caindo aqui no lado esquerdo, atrás, né? Ah, sim, agora eu entendi. Ok? Só que para Ok, entrar a ferramenta tem que ter um furo redondo antes. sim. Ok? Aí aqui, classificação, né? Curiosidade, brochamento externo, o interno, que é o mais comum, né? Aqui dizendo, ó, o que que tu pode fazer com brochamento? Pô, furo redondo não tem nexo, né? É por furação que é simples. Mas a partir de um furo, pode fazer furação quadrada, sextavada, aqui, ó, de todos esses formatos. Que tu só consegue com esse processo. O tal do brochamento. Claríssimo, pessoal. É isso que vocês têm que saber disso daí. Falou em brochamento na mecânica. Saber do que se trata, o que consegue fazer e qual o princípio de como se faz. Que é essa broca que chamam de brocha, que vai ter um pré-furo redondo na peça e essa ferramenta vai entrar rasgando e vai dar esse formato, que é a grande vantagem desse processo. Ok? Aí aqui exemplos, né? Enfim, de aplicação. Vantagens e desvantagens, né? Então, a principal vantagem é isso aqui. Fazer esses tipos de furações aqui, rasgos, tá? Desvantagem é um processo caro. Custo da ferramenta, tá? Além de tu não consegue fazer em qualquer máquina. Tu tem que ter a máquina de brochar, como se diz, né? De brochamento. É uma máquina específica. Aí aqui dizendo um exemplo de uma ferramenta, a brocha, né? Que no vídeo ali a gente enxergou bem melhor. Classificação das brochas não importa. O que importa é vocês saberem do que se trata a ferramenta e qual é o princípio de ela tirar material, que é o que está demonstrando aqui. Na entrada dela tem uns diâmetros menores até o diâmetro final da peça. Tu faz um pré-furo, guia, né? E aí a ferramenta vai entrando e vai rasgando. Ok? Geometria dos dentes não importa, né? Importa ali que cada diâmetro vai ter dentes para fazer o rasgo conforme o formato. Ok? Aqui, ó, ângulos de entrada, ângulos de saída, é o mesmo princípio que eu falei das outras ferramentas, né? Vai ter vários ângulos, cada um com um nome. É muito complexo isso da gente detalhar nesse momento. Aqui fala de velocidades de corte, que é livro, né? Em função do material que tu vai brochar. Ok? Fluido de corte se usa sempre em toda a usinagem, tá? Nenhuma novidade. Para quê? Para refrigeração, né? Reduzir a temperatura. Para autolubrificar a máquina, onde não tem pintura, onde é retificado. E reduzir o atrito, né? Que é melhorar o corte entre cavaco e ferramenta. Aí diminui o desgaste, remove os cavacos que ficam impregnados e assim por diante, aumentando a vida da ferramenta. Aí, aqui exemplos de brochadeiras, né? Máquinas específicas só para isso. Aqui uma vertical, aquela que a gente viu em vídeo, uma horizontal, mas é muito específico, só serve para isso essas máquinas. Ok? Aqui uma horizontal que a gente viu em vídeo. Ok? Que velocidade de corte? Nenhuma novidade. Ok? Então, o interessante para vocês saber de brochamento é isso. Qual é a principal utilização delas, que é aqueles furos quadrados, estrelados, enfim, que nenhuma máquina consegue fazer rápido desse jeito, né? Tem outras formas, mas é complicado. Que são máquinas específicas, as brochadeiras, que a ferramenta é a brocha, qual o princípio dela, que tem que ter aquele pré-furo e assim por diante. Ok? Alguma pergunta?
Um comentário que eu não tinha feito, que é importantíssimo, porque aqui é fundamentos de usinagem, né? Vamos registrar isso. A gente está em parte final. Aí depois, nas disciplinas de fabricação, já vai servir. Um tal de usinabilidade. Deixa eu botar em maiúsculo aqui. De uma forma simples, o que é a usinabilidade nos materiais? É uma propriedade, né? Ele vamos botar assim, é um valor numérico que indica a facilidade ou dificuldade de um material ser usinado. Ok? Então, intuitivamente, você sabe que tem materiais que são mais fáceis de usinar e outros mais difíceis de usinar. Então, quanto maior o valor numérico, mais fácil de usinar um material. Então, por exemplo, se tu tá furando, enfim, cortando com serra, qualquer processo de usinagem, comparando com SAI 1020 e um aço inox, qual dos dois é mais fácil de usinar? Mil e vinte, né? 1020. Então, comparando aqui os dois, o 1020 tem maior usinabilidade. Comparando esses dois. É isso que quer dizer o índice de usinabilidade. É a dificuldade ou a facilidade que o material tem de ser usinado. Então, se eu botar aqui alumínio, qual deles agora é o que é mais fácil de usinar e de maior usinabilidade? Sai 1020, né? Errado. É o alumínio. É o alumínio, meu, é o alumínio. Ele é mais maleável, né? Mais macio. O alumínio. O alumínio é a manteiga da usinagem. Ele é mais dúctil, mais macio, é o que mais que conduz melhor a temperatura, é o de maior usinabilidade que existe. Então, pega aí, podia ter ferro fundido. Se tu botasse aqui, por exemplo, ferro fundido. O ferro fundido comparado com o 1020, o 1020 tem maior usinabilidade que o ferro fundido. Mas o alumínio, ainda assim, comparando os quatro, ainda é o de maior usinabilidade.
Tá claro? O que que eu quero com isso? Quando vocês ouvirem o termo índice de usinabilidade ou usinabilidade, é em relação ao material que tu está usinando. Se o Tá, mas e material... quando a gente aumentar o teor de carbono no aço ali, aí já dificulta a usinabilidade, né? Sim, aí é outra coisa. Se tu botar aqui um SAI 1045, segundo aço mais usado no mundo, o 1020 tem maior usinabilidade que o 1045. Tá claro? Antônio? Antônio não, Fernando? Tá claro. E aquilo ali que tu botou ali, ó, quanto maior o valor numérico, mais fácil de usinar o material. Maior Qual é a esse valor numérico? usinabilidade. E qual é Ah, esse valor numérico? ele é um índice que é comparativo. Vamos tentar pôr aqui. É valor de laboratório. Ah, tá. Índice de uso. Então ele não tem nada a ver com o teor de carbono, então. Porra, Referente- recém o Fernando falou. É o Não, Diego? eu apenas perguntei, eu não tinha escutado. Ah, Eu tô fazendo outras coisas aqui em casa. ó, tá, mas presta atenção. Se tu tem um aço 1020 e um aço 1045, o que apresenta maior usinabilidade, ou seja, que é mais fácil de usinar, é o 1020, porque ele tem menos carbono. Então, carbono também influencia, como o Fernando estava questionando. Quanto mais carbono, dificulta a usinabilidade, porque ele fica mais frágil, né? Aumenta a dureza. Ok? Deixa eu ver se aparece aqui algum valor numérico que o Fernando estava perguntando. Não, aqui não aparece. Aqui é outras propriedades. Vê se aparece aqui. Acho que é muito grande, vamos perder muito tempo. Vamos fazer o seguinte, Fernando. Eu vou dar uma olhada com calma. Aí me lembra amanhã, eu te mostro uns valores numéricos de usinabilidade, tá? Mas é um valor tabelado, não é assim como se fosse milímetro, ou temperatura, ou pressão, né? É uma medida de laboratório. É só um valor numérico, só. Beleza, beleza. Ok? Pessoal, para a gente começar aos poucos hoje, dar esse fechamento, o último processo que a gente vai falar dessa disciplina, como eu disse, conceitos básicos de usinagem, né? Que é fundamentos de usinagem, é retificação. Aí é o mesmo princípio, por isso que eu digo assim, vocês têm que saber esse conceito básico só nesse momento, porque o que vai acontecer que eu falei para vocês? Fabricação 2, por exemplo. Vocês vão ver processos de solda, vocês vão ver operações especiais de torneamento. A gente vai detalhar o básico de fresamento, regulagem, acessórios, aquela coisa toda, e assim por diante. Assim como em fabricação 3, a gente vai aperfeiçoar esses equipamentos e vamos detalhar também acessórios, operação, ajuste de aplanamento e retificação. Então, aqui em retificação, nessa disciplina, é o conceito básico. Então, cara, retificação. Tem mais que isso, né? Mas tem duas máquinas básicas em retificação. A plana tangencial, digamos para a peça quadrada,
E essa foto que está demonstrando aqui, que é retificação cilíndrica para eixos, para peças redondas. Qual a função da retificação? Precisão e extremo acabamento. Falou em precisão e extremo acabamento das usinagens, é retificação, né? Então, vamos nos organizar aqui. Então, na retificação, só um minuto. A função é precisão. Quanto, pessoal? Quanto que uma retífica consegue de precisão? 0,001 milímetro. Se tu comparar com um torno consegue no máximo 0,01. Aqui é 1 milésimo de milímetro. É onde entra a retificação. E a segunda função da retificação é extremo acabamento. Dos processos é o que consegue o melhor acabamento. Sempre nesse caso, é o de menor rugosidade, que a gente já falou isso em usinagem, né? Quanto menor é a rugosidade que define o acabamento. Quanto menor a rugosidade, melhor acabamento e vice-versa. Tá claro aqui? Então, definição da retificação. Processo de abrasão, utilizado na execução de peças que deve apresentar dimensões e formas rigorosas, rugosidade superficial que influencia no acabamento, né? Muito pequena, ou ainda peças com dureza elevada. Tu consegue retificar uma peça temperada acima de 40, ensaios mecânicos, 40 Rockwell C de dureza. Na retificação são empregadas ferramentas abrasivas, rebolos. Os rebolos são responsáveis pela realização do movimento de corte. Dependendo do perfil do rebolo, as superfícies a serem usinadas podem ser internas ou externas, cilíndricas, cônicas ou até planas. Geralmente, esse tipo de usinagem, tu vai fazer retificação sempre posterior a um torneamento ou fresamento. Lembrando, torneamento, peças redondas, fresamento, digamos assim, peças quadradas. Para quê? Para um melhor acabamento e melhor precisão, que é de 0,001. Lembra do sobremetal? O sobremetal no torneamento ou fresamento, o padrão é 5 milímetros. Então, se tu vai retificar um eixo, tu tem que primeiro tornear o eixo. Só que tu tem que deixar um sobremetal para retífica. Na retificação, o sobremetal máximo é de 0,5. Aqui de 0,2 a 0,5. Deixe em 0,5 no diâmetro, um pouco. Deixe o diâmetro a 0,5 maior de sobremetal. Por que tu não bota mais que isso? Porque vai demorar muito para retificar. O rebolo é muito sensível. Então, tu vai dar passes no máximo de 0,1. É diferente do torno que tu podia tirar 5, 10 milímetros numa paulada só. Na retífica, não. As profundidades de corte, porque pode estourar o rebolo, é no máximo 0,1. Por isso que o sobremetal é baixo. Porque a retificadora é uma máquina de custo elevado e seu emprego encarece o produto. Mas se o objetivo é introduzir com dimensão exata, que eu falei a precisão, e menos rugosidade, ou seja, é o melhor acabamento, recomenda-se após fresagem ou torneamento ou furação dar um acabamento das peças com uma retificadora. Ok?
Assim, a retificação tem o objetivo: reduzir a rugosidade ou saliências e rebaixos de superfícies usinadas, como máquinas, ferramentas, furadeiras, torno, plano, fresadora. O que está dizendo? Que depois desses processos, se tu retificar, tu vai melhorar a precisão e o acabamento. Só que a indústria só vai usar a retificação em último caso, porque encarece muito o produto. Só em produtos extremamente necessários. Por exemplo, haste de cilindro hidráulico ou haste de cilindro pneumático é retificado. Eixos retificados geralmente é para máquinas de maior rotação, né? Dar a superfície da peça. Então, quanto menos rugosidade, melhor acabamento. Então, desses processos de usinagem convencional, a retificação é o de melhor acabamento. Dar à superfície da peça exatidão nas medidas, que permita obter peças semelhantes que possam ser substituídas uma pelas outras. Mas mais importante, quanto de precisão? 0,001 milésimo de milímetro. Retificar peças que tenham sido deformadas ligeiramente durante um processo de tratamento térmico, tá? Remover camadas finas de material endurecido por têmpera, cementação, nitretação. Isso aqui vocês vão aprender em fabricação 3, módulo 3. Processo de endurecimento de peça a têmpera, parcial ou toda a peça, cementação e nitretação, que é dureza na casca, mudando a composição química. Retificadoras. Ok? O mais comum são as retificadoras plana e a universal, que é a cilíndrica. As planas. As planas têm dois tipos. A mais usada é essa aqui, de eixo horizontal, com rebolo de eixo horizontal. Mas tem essa outra aqui, que é a retífica plana de topo, de eixo vertical. A mais usada é a tangencial. Qual é o princípio dela? O rebolo gira em RPM e a mesa, que geralmente a peça é magnetizada, ela golpeia esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita e vai dando um passo para frente ou um passo para trás. Para quê? Para fazer a varredura da peça. Então, as retíficas planas são utilizadas, digamos assim, para peças quadradas. O princípio de retífica é esse. Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui é o mamelo, uma retífica plana tangencial mais usado. Aqui está o anel graduado para dar profundidade de corte. Cada traço é 0,001. Então, não se preocupe com a operação. Isso aqui em fabricação 3 vamos detalhar tudo isso. Peça aqui magnetizada, né? E aí o rebolo gira. Tem que calcular a rotação das retíficas planas? Não, não se ajusta. É fixo o valor da rotação, conforme a máquina. Então, essa aqui é a retífica plana tangencial mais usada. Aí, como vocês estão reparando, deixa eu tirar essa mensagem que aparece aqui. A mesa está golpeando esquerda, direita, o rebolo está girando, e ao mesmo tempo a mesa está dando um passo para frente ou para trás, que é para fazer a varredura. Para que a superfície esteja uma rugosidade adequada ao trabalho. Após tirar a referência, que é o toque mínimo do rebolo na peça, a gente afasta, deixa a mesa afastada da peça, com um movimento transversal, fazendo com que Tá? Ele não tinha acionado o fluido de corte para enxergar, mas sempre com fluido de corte. Ó, viram? Claro, isso aí a gente detalha mais adiante. Ele está golpeando esquerda, direita e dando um passo para frente ou para trás para fazer a varredura. o aquecimento da peça, e ela começa a mesa a fazer um movimento
transversal e longitudinal simultâneo em cima da peça. Viram que os termos, não sei se vocês ouviram ele falando, que os movimentos transversais e longitudinais são simultâneos. O que significa isso? O princípio das máquinas é sempre o mesmo. O que é longitudinal? É os golpes esquerda, direita. O que é o transversal? O passo para frente ou para trás para fazer a varredura. Transversal para frente e para trás, longitudinal esquerda, direita. Uma profundidade cuidada de 5 centésimos, ela vai gerar uma superfície mais... Ó, profundidade de corte é sempre baixa, porque pode estourar o rebolo. Eu falei, no máximo 0,1 milímetro. Sabe quanto que ele falou que está usando? 0,05 milímetros. Por isso que o sobremetal na retífica é pouco, no máximo 0,5. A máquina ela gira em torno de 2.400 RPM e tem um ataque acontecendo. Tá? Então, tu não regula a rotação das planas, principalmente a tangencial a mais usada, porque é fixo. A única coisa que tu vai regular, que eu vou ensinar provavelmente para vocês, se eu der essa aula de fabricação 3, é a regulagem do comprimento do curso, tanto longitudinal, transversal e a velocidade dos golpes. É isso que tu regula na retífica plana. No sentido transversal do movimento hidráulico da máquina, e ela vai eliminando esse material, a ponto de que a superfície se encontra. Tá claro, pessoal? Lembro que nesse momento não é dominar a máquina, é saber esse conceito básico. Então, o que a gente viu no vídeo? A primeira retífica mais utilizada. A plana tangencial. Existe a plana vertical, que chamamos de plana de topo, que o rebolo tem forma de segmentos, como se fosse um tijolinho, mas não é a mais usada. A mais usada é a tangencial que a gente viu, digamos, para peças quadradas. Tá? Aqui só citando, aqui o princípio que vocês viram da retífica plana, que a mesa vai golpeando esquerda, direita e dando passo para frente ou para trás, para varredura, peça magnetizada, e o rebolo só gira com a rotação fixa, que é o da máquina. Tu não regula a rotação das planas. Ok? Aqui só dizendo, aí é outra máquina que vocês vão só ver para ter noção, que é na retífica cilíndrica universal. Existe, nunca vi na prática, mas existe retificação de rosca de precisão. Aí o rebolo tem o formato da rosca. A segunda retífica mais utilizada é a retífica cilíndrica universal. Então, qual é o princípio dela? Ela é parecida com o torno. Aqui vai ter uma placa que é presa, por exemplo, um eixo. Aqui vai ter uma espécie de um cabeçote móvel com ponto rotativo que apoia o eixo no furo de centro. Tem esse rebolo grande aqui atrás, que é para retificação externa. Por exemplo, a retificação do eixo. Então, o que acontece? O rebolo grande gira, que a gente vai ver no vídeo. A peça também gira, ao contrário. E a peça que golpeia, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, fazendo a varredura. Por que a retífica cilíndrica se chama universal? Porque aqui tem um cabeçote que tem os rebolos pequenos. Para quê? Para retificação de furos também. Então, tu tanto consegue fazer retificação de eixos cilíndricos, como de peças cônicas também. Ok? Então, aqui, um exemplo de uma retificação de um eixo. Deixa eu aumentar aqui. Então, o mesmo princípio. Tu vai usar na retífica universal o rebolo grande aqui atrás. O rebolo gira. E a peça também gira em RPM, ao contrário. E, ao mesmo tempo, a peça golpeia esquerda e direita. Uma observação. Rotação do rebolo. Tem que calcular? Tem.
Por que que tem que... Na plana, não precisava calcular a rotação, porque é o da máquina, é fixo, da plana, das duas planas. Na cilíndrica, tem que calcular a rotação do rebolo, porque varia o diâmetro do rebolo. Para retificação de eixos, por exemplo, é esse rebolo grande, que ele tem em torno lá de 300 a 500 milímetros de diâmetro. Se tu fazer retificação de furo, o rebolo é bem pequenininho, a rotação é muito maior. Então, na retífica cilíndrica, tem que calcular a rotação do rebolo. É o mesmo princípio, velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro do rebolo. Show. Deixa eu olhar aqui. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? O rebolo está girando nesse sentido. A peça, muito semelhante na fixação do torno, está girando ao contrário. A profundidade de corte tu dá no cabeçote, no rebolo. E tu ajusta aqui, geralmente, isso aí tudo vai ser detalhado em fabricação 3, né? Aqui tem uns fins de curso que tu ajusta o comprimento. Porque quem golpeia aqui é a peça. Esquerda, direita, ok? Que é o que indica aqui. Ó. Aqui é mais devagar, né? Mas a peça tá golpeando. Ó, tá golpeando. Ó, a peça tá indo para a direita. E girando ao contrário. Então esse é o princípio. Assim como aqui, ó. Essa aqui, porra, essa aqui é uma retífica cilíndrica de grande porte, né? Sei lá quantos metros tem esse eixo aqui, vou ver, tem 2, 3 metros de comprimento. E aqui, ó, o cabeçote para os rebolos para furação. Por isso que tem que calcular a rotação só na cilíndrica, né, do rebolo, porque varia muito o diâmetro dos rebolos. Por que que nas planas não precisa calcular a rotação? Porque é sempre o mesmo rebolo. Então, isso é a segunda retífica mais utilizada. Máquina, estou falando máquina operatriz, né? Tirando ali a retíficazinha manual lá. Ok? Então, as mais usadas é a retífica plana, principalmente a tangencial, peças quadradas. E a segunda, a retífica cilíndrica universal para peças redondas. Ok? Aí aqui só dizendo, né? O vídeo que a gente viu, retificação do eixo. E caso tu fosse usar o cabeçote lá com os rebolos pequenos, retificação de furos também. Tu pode fazer tanto retificação de peças cilíndricas, como peça cônica também, tanto externo quanto interno. Aí aqui mostrando, por exemplo, por dentro, uma retificação de um furo, usando cabeçote. Ok? Vamos fazer uma chamada, fazer um intervalo? Vou dar um geral aqui. Alexandre Carvalho. Presente. Pensei que tu não tinha vindo hoje. Peraí, deixa eu ver aqui. Cheguei mais tarde hoje. Não tinha te 20 visto. minutos mais tarde. Ah, faz parte. Ah, te achei aqui. Bom, Alexandre Chimendes não veio, André não veio, Antônio. Presente. Ariel. Não viu o Ariel. Bom, Ariel não veio. Deixa eu ajustar aqui. Bruno? Presente. Diego? Eu. Euler não veio. Gabriel? Giovanni?
Giovanni? Presente. Guilherme? Presente. Um pouquinho. Henry não veio. Ian? Presente. Isaac? Ó, pessoal, vocês têm que responder chamado. Isaac? Até o momento não. Jefferson não veio. Jerry? Aqui. João não veio. Lucas não veio. Fernando? Presente. Michael Guimarães? Aqui. Michael Moreira não veio. Marcos? Aqui. Milton? Tinha falado que estava com problema na internet. Pablo não veio. Patrick? Aí. E Rogério não veio. Ok, pessoal? Então, são 8 horas, vamos fazer intervalo 20 minutos, 8h20 a gente retoma para finalizar a matéria, tá? A parte teórica. Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, retomando então nossa aula. Então, nós vimos ali o conceito básico da retificação. Das máquinas convencionais, a gente viu que as mais usadas é a retífica plana, que tem dois tipos, né? Principalmente a plana tangencial, de eixo horizontal, mas existe a de topo, de eixo vertical. E a segunda mais usada, a retífica cilíndrica universal. Tá? Aí aqui só comentando, existe outros tipos de retíficas, por exemplo, retificadora sem centro, centerless. Isso aqui é para linha de produção, né? Como diz aqui, para produção em série. A peça é conduzida pelo rebolo e pelo disco de arraste. O disco de arraste gira devagar e serve para imprimir movimento à peça e para produzir o avanço longitudinal. Por essa razão, o disco de arraste possui uma inclinação de 3 a 5 graus, que é responsável pelo avanço da peça. Então, para simplificar a vida, o centerless aí é muito específico para uma linha de produção. Vai ter uma espécie de uma esteira que vai colocar várias peças aqui, não é uma só, é várias peças aqui, e as peças vão passando entre dois rebolos para ir retificando em série. O nome disso, né, é o centerless que chama. Ok? São dois rebolos e várias peças que vão passando entre os dois rebolos numa linha de produção. Ok? Fora isso, né, acredito que muitos de vocês já estão acostumados, né, por um trabalho mais manual ou numa manutenção, enfim, tem aqui as retificadoras manuais, né? Aí ou é rebolo, geralmente esses rosas, que tem vários formatos, cilíndrico, esférico, triangular, ou as de aço rápido, que são chamadas de lima rotativa. Ok? Aí, como tinha comentado, eu acho que foi até o Diego que comentou, que o princípio ali de fixação do rebolo ou da lima rotativa de aço rápido é por pinça. Ok? Aí é aqui com rotação fixa. Mesmo princípio da furadeira. Tá, rebolo, tá? Não se preocupe que a gente está vendo só o básico. O que eu quero é que vocês entendam do básico. Tudo especificação de rebolo, aquela coisa toda, manuseio da máquina e aí fabricação 3. Aqui só comentários sobre o rebolo. Aqui a nossa famosa retífica plana tangencial, né, que a gente viu lá no vídeo. Ferramentas de corte utilizada na retificação rebolo, cuja superfície é abrasiva, ou seja, apresenta-se constituída de grãos. Aí tem vários tipos, né? Por isso que vai ser detalhado em fabricação 3. Não é o mesmo material de rebolo, né? Influencia o material que tu está retificando. E lembrando, né? Aí entra a parte conceitual. O rebolo, ele é classificado como ferramenta de geometria não definida, porque não é o formato do rebolo que importa, é o grão do rebolo que faz a usinagem. Ele não tem uma geometria definida. Por isso, a usinagem com rebolo é designada como um processo de usinagem por abrasão, né? Raspagem, retificação. Trata-se do mesmo sistema empregado pelo dentista quando ele utiliza um instrumento giratório com uma espécie de lixa redonda. Ok? Aí aqui, né? Como eu comentei, aqui é uma representação da retífica cilíndrica universal, retificando um eixo cônico. Isso aí a gente detalha em fabricação 3, naquele rebolo grande, cilíndrico, que fica atrás da retífica universal. Aí vai ter um cabeçote móvel que tu ajusta o ângulo de inclinação do eixo para uma retificação cônica, né? Aí aqui só dizendo que existe retificações, aqui seria numa cilíndrica também, entra no especial, que o formato do rebolo influencia no formato da peça. Exemplo, por exemplo, de retificação de rosca. Tem caso muito especial. Ok? Aí aqui só dizendo, né? Por isso que isso vai ser bem detalhado, é muito complexo, não é tão simples assim a parte de rebolo, né?
Ele é constituído, por exemplo, aqui do grão, que é influenciado, não é sempre o mesmo material, né, do grão do rebolo, porque é em função do material que tu está retificando, da granulação, né, lembra lá da parte de peneiras também, né, quanto maior a granulação numérica, menor o tamanho do grão, vem lá de quantos quadradinhos tem em uma polegada quadrada, né? Então, na granulação de um rebolo, quanto menor o tamanho do grão, melhor o acabamento. Só que tu tira menos material. Quanto maior a granulação, aí é interessante para o desbaste. Tu tira mais material, mas o acabamento fica pior. Assim como vai ter no rebolo um aglomerante, que digamos assim é o tipo de cola que une eles, grau de dureza, estrutura e assim por diante. Ok? Vou pegar aqui umas imagens. Rebolos, vai ter uma infinidade de formatos, como grãos, enfim. Por isso que isso vai ser bem detalhado em fabricação 3, vamos precisar de umas belas, umas aulas, né? Mas vai ser em função o formato dele e o tamanho, se é cilíndrico ou copo, né? Aqui é um copo cônico, né? Aqui um copo aparece muito em função da máquina, né? Então, por exemplo, a retífica tangencial, plana tangencial, vai ser um cilíndrico, aonde ele é específico da máquina, diâmetro externo, diâmetro do furo e largura, assim como o nosso famoso esmeril lá para afiação. Assim como vai ter rebolos, copo, por exemplo, para... lembra que a gente viu esses dias uma afiadora de broca, usa esse tipo de rebolo, afiadoras de fresas e assim por diante. Ok? Então, aqui não é só isso, né? Tá aqui fazendo uma classificação dos rebolos conforme o formato dele, né? O disco reto, que é o mais comumzinho, cilíndrico, aí em função da máquina. Não é só afiação de brocas e ferramentas diversas, a gente sabe que tem no esmeril um tamanho específico, na retífica plana e assim por diante. Assim como tem o copo reto, né, que ele tem um vazio por dentro, aí aparece lá afiadoras de brocas, afiadoras de fresas. Quando fala perfilado, aí em função do formato da peça, o mais comum, que a gente pode dizer, por exemplo, retificação de roscas, ele vai ser de ponta triangular, conforme o dimensional da rosca. Copo cônico, disco é o mesmo, aqui só é mais fino, né? Tem aqui o segmentado, lembra que eu falei? A segunda retífica plana, a de eixo vertical, a de topo, é mais comum usar esses tipos de rebolos, né? Ele tem um cabeçote que é como se fosse uns tijolinhos de rebolo curvo, ele chama de segmentado, né? Ou de segmentos. Aí tem um cabeçote que vai fixando cada um desses segmentos, né? Onde se usa esse tipo de rebolo? Na retífica plana de topo, aquela de eixo vertical. Assim como tem rebolos prato, rebolos de pontas montadas para uma retífica manual, os famosos rebolos, aqueles rosinha, que tem de vários formatos, como eu comentei, e assim por diante. Aqui não importa muito a retificação frontal, tangencial, o que importa ali é o tipo da retífica, né, que a gente comentou. Principalmente as duas mais usadas, a retífica, a retífica plana tangencial, a primeira mais usada, aqui é a de topo, que usa lá, que eu mostrei aqueles rebolos de segmentos, e a segunda mais usada, a retífica cilíndrica, universal para peças redondas. Ok? Aqui, claro, aqui é só comentário, né? Porque a gente precisa de bem mais tempo. Aí entra a fabricação 3 para detalhar os acessórios. O que a gente viu nos vídeos, principalmente
na retífica plana tangencial para peças quadradas, vamos dizer assim, que o rebolo gira e a mesa golpeia, esquerda, direita, assim como dá um passo para frente ou para trás. O que está dizendo nessa imagem aqui da direita? Que existe retíficas planas, aí é acessórios opcionais, que a mesa, ao invés de golpear, ela gira. Existe. É um acessório opcional, que a mesa que magnetiza as peças gira. Aí aqui só reforçando o centerless, aí é muito específico, né? Em função do tamanho do produto, de linha de produção. Ok? Aqui só comentários sobre rebolo, né? Isso aí vamos deixar para fabricação 3, que a gente precisa aí de 1, 2 aulas só para detalhar rebolo, né? É bem mais complexo que isso. E nessa parte final aqui, rugosidade. Bom, cara, o que vocês nesse momento têm que dominar a rugosidade? Não, vocês têm que saber que para usinagem, rugosidade é se a superfície é mais lisa ou mais áspera, como se fosse uma lixa. Que a medida, como está indicando aqui da rugosidade, é em micrômetro. Sempre, quando tu divide esse número por 1000, tu acha o valor em milímetro. Que seria uma pistola ali, como se fosse aquele termômetro a laser, aproxima, aperta o gatilho e aparece o valor. Quanto menor o valor da rugosidade, mais lisa é a superfície e melhor o acabamento. Quanto maior esse número, mais áspera é a superfície e pior o acabamento. Vai aparecer muito em linha de produção. Então, o que está querendo dizer aqui? Que numa retificação, a retificação não é o melhor acabamento dos processos convencionais, então é o que vai apresentar menor rugosidade. O que são esses símbolos aqui? Isso aqui vem de desenho técnico. Quando um desenho técnico ter esse símbolo aqui, a primeira coisa que tem que passar na cabeça de vocês é rugosidade, ou seja, acabamento. Né? Então, aqui, por exemplo, está relacionando que numa retificação, estou falando de máquina operatriz, pode chegar aqui de 1 a 8 micrômetros. Né? São as menores rugosidades, ou seja, o melhor acabamento. E se mede isso com rugosímetro, em linha de produção. Não é só tu olhar, tu tem que medir. Ok? Parece um bicho-papão, mas não é. Pega aí esse instrumento de medição. Cara, eu acredito que deva custar ali entre 300 e 500 reais. Não cheguei a ver na internet, mas acredito que não deve ser muito próximo com que um termômetro a laser. Então, para uma empresa, principalmente linha de produção, além de ser muito simples de medir, né, não é nenhuma fortuna. Tá claro sobre rugosidade? E o que está querendo dizer aqui? Lembra que eu falei de granulometria? Granulometria, aí vem lá das peneiras aí que a gente está acostumado aqui em Rio Grande, vem do tamanho do grão, né? Quanto maior o tamanho do grão, pior o acabamento para o rebolo. O rebolo vai fazer na peça. Quanto menor o tamanho do grão, melhor o acabamento. E o que está querendo dizer aqui? Lembra que eu falei? Quanto maior o número da granulometria, menor o tamanho do grão. Então, o que está dizendo aqui, no último quadradinho aqui, que o acabamento é melhor? Que a granulação de um rebolo chega de 200 a 300. Sabe o que significa granulação 300? Alguém sabe? Ou quem sabe um dia vocês vão ter que construir uma peneira?
Só para vocês terem uma noção. Vamos botar. Estou enxergando o quadro, né? Granulação, sei lá, 300. Como se fosse uma lixa, né, cara? Isso aí, granulação é como se fosse uma lixa. Mas vamos ser técnico, Bruno. Não, claro, eu sei, Alex, Então, é um exemplo que eu estou dando, entendeu? sim, então, A granulação é... vamos lá. O que significa granulação 300? Que em um quadrado, aí tu teria que fazer um cálculo se tu fosse fazer, construir uma peneira. Em um quadrado de 1 polegada por 1 polegada, o que significa? Em um quadrado de 25,4 por 25,4, quantos quadradinhos tem que ter aqui dentro? 300. Porra, já imaginaram isso? Um quadrado de 1 polegada por 1 polegada tem que ter 300 quadradinhos aqui dentro. Ou seja, o grão que vai passar é muito pequeno. Então, por isso que quanto maior o número da granulação, quanto maior o número da granulação, menor o tamanho do grão. Porque se for granulação 300, tem que ter dentro de cada quadrado desses, em uma peneira, por exemplo, 300 quadrados em 1 polegada por 1 polegada. É isso que significa granulação. Então, por exemplo, se tu pegar o primeiro caso aqui, a rugosidade não é maior, de 10 a 30 micrômetros. O que significa uma rugosidade maior? Que o acabamento piorou. Por quê? Porque o grão do rebolo, a granulação do rebolo está de 40 a 60. O que significa uma granulação de 40 a 60? Vamos dizer assim, granulação 40. Que dentro desse quadrado de 1 polegada por 1 polegada, tem quantos quadrados aqui? 40. Ou seja, o grão que vai passar na peneira é maior. Por isso que quanto menor o tamanho, o número da granulação, maior o tamanho do grão. Que para o rebolo é ruim. Depende para que tu quer, né? Para o acabamento é ruim, para o desbaste é bom, porque tu vai, se o grão é maior no rebolo, tu vai tirar mais material. Tá claro? Alguma pergunta? Então, senhores, com isso eu encerro essa parte básica de fundamentos. Amanhã a gente pode fazer uns comentários. Amanhã é o encerramento, eu vou passar a prova para vocês, explico tudo direitinho a partir das 7. Por obséquio, não cheguem atrasados, porque senão tem que buscar informações com os colegas. Tá? Então, amanhã vai ser o dia que eu vou estar à disposição até às 9 para tirar dúvidas. Porque aí depois eu vou passar o prazo para vocês, que depois eu só vou querer receber as provas prontas, mas amanhã a gente finaliza tudo. Então, o que a gente viu nessa disciplina? O básico geral, né, da usinagem. Né? A gente viu lá o básico de ferramentas de corte, materiais, os conceitos das ferramentas de corte. A gente viu lá conceitos básicos de vários processos. O que é? O torneamento. Qual o princípio de funcionamento do torneamento? Ferramentas mais utilizadas. Como tu acha uma rotação, um avanço. O que ele é capaz de produzir em relação ao acabamento.
assim como a gente viu de fresamento, mandrilhamento, aplanamento, né? E assim por diante. A parte básica. O detalhamento de cada processo, aí é as disciplinas de fabricação. Ok? Alguma pergunta? Então, se organizem dessa forma, lembrando, tá? Ó, para facilitar a vida para vocês, que às vezes não fica bem claro. Todos os vídeos das aulas estão lá no YouTube, então não tem segredo. Entra no YouTube, escreve lá GP Machado, entra na logomarca. E como é que vocês vão se basear nas minhas aulas lá? Vai estar lá aqui, ó, por exemplo, essa aqui. Ó, fundamentos de usinagem, o número da aula e a data. Ou seja, a aula 8 até o dia de ontem já está todas as aulas lá. E a aula de hoje? A aula de hoje até amanhã às 7 está lá. Sempre no dia seguinte até às 7. Então, para a prova, o que interessa para a prova? A aula até o final do dia de hoje. Que a única aula que está faltando é a de hoje, que amanhã até às 7 já está lá. Tá? Então, se não tem perguntas, a gente faz uma chamada. E aí a gente se encontra amanhã para falar da prova e finalizar a disciplina. Ok? Então vamos seguir, já que não tem perguntas. Alexandre Carvalho. Presente. Alexandre Ximenes não veio, André não veio, Antônio. Presente. Ariel não veio, Bruno. Presente. Diego. Ô, Diego. É claro, né? Tavas vendo a novela? Te perdesse na novela, né? Euler não veio, Gabriel. Presente. Giovanni. Presente. Guilherme. Presente. Henry não veio. Ian. Presente. Isaac. Presente. Tinha caído tua internet, Isaac? Cara, é horrível aqui. Isso que eu vi pra que tu, 120 mega e é horrível, eu vi que tu tava no início da aula, aí depois desaparecesse, e aí tu voltou, eu imaginei. Cara, demorei uns 20 minutos para reconectar de novo. Bah, que loucura. Segue o baile. Paciência. Jefferson não veio, Jerry. Aqui. João não veio, Lucas não veio, Fernando. Aqui, presente. Michael Guimarães. Aqui. Michael Moreira não veio, Marcos. Aqui. Milton não veio, Pablo não veio, Patrick. Aí. E Rogério não veio. Ok, senhores? Alguma pergunta ou calem-se para sempre, como diz lá no casamento? Alex, eu tenho uma perguntinha aqui. É jogo rápido. Quem pergunta? Aqui é o Patrick. Ah, fala, Eu instalei eu calculei essa... Coloquei a calculadora científica no celular. Só que assim, aqueles cálculos ali eu tento fazer. Tá conseguindo dar uma olhada aí? Ah, mal e porcamente. Espera um pouquinho. Tá, mas beleza. Podia me explicar segue só baile aí. no verbal. É assim, ó. Aquele cálculo ali que tu fez ali 150 vezes 1000, tá, deu 15 mil, né? Aí depois 150 mil. Tá, 150 mil. Aí depois tu divide, bota o símbolo dividido normal. Tá, faz assim, ó. O melhor jeito para ti não errar. Tá.
Ó, vamos fazer junto. Tá. Bota aí. 150 vezes 1.000. 150 vezes 1.000, tá? Igual. Dá 150 mil. Tá. 150 mil. Divide. Dividir. Abre por parênteses. quê? Abre parênteses. Tá. Ou aí tu escolhe. Ou tu aperta a tecla pi ou digita 3.14. Tá, vou apertar a tecla pi. Tá. Vezes. Não, vezes. Tá. O diâmetro que era quanto? 40? 40, isso. Vezes 40. Tá. Fecha parênteses. Tá. Igual. Tem que dar certa a resposta. Deu 1.193. É isso aí. Isso aí. Às vezes, às vezes, dependendo das contas, vocês têm que se acostumar a isso em curso técnico, até numa engenharia. Muitas vezes tu tem que usar os parênteses, porque senão vai dar errado. Tá. Beleza, obrigado, Alex. Fechou, Patrick? Tá, obrigadão mesmo pela força aí. Não, Fechou. cara. Boa noite. Falou. Feito, pessoal. Se ninguém tem mais outra coisa, desculpa perguntar. Não, cara, tem, às vezes, um rapaz, ponto, não precisa pedir desculpa não, cara, a gente tá em aula. O ponto, tu troca para vírgula. Eu vi um dia uma conversa que tu falou mais ou menos assim, que eu peguei meio de refilão. Cuidado. Quando é ponto, tu a calculadora, digamos que tu calculou, em calculadora pode aparecer isso aqui, ó. 1,345. Sim. Ponto, sei lá, 34. Vamos dizer que fosse RPM. Na calculadora. Tá. O que significa isso na calculadora? Tá enxergando? Sim. Isso, o que tu tem que passar na tua cabeça e escrever é 1.345,34. Ah, sim. Porque na calculadora tá no sistema inglês, tá ao contrário. Sim. Ah, tá. Tá, beleza. E aí tem muita gente que, em várias turmas, né? Tem muita gente que se atrapalha nisso daí. Aí bota a resposta lá, 1, então tu tá dizendo para mim, olha a interpretação, por isso que é importante, isso é o curso técnico. O que tu tá dizendo para mim, Patrick? Ah, que a tua máquina tu vai botar 1,3 RPM? Sim. Não, tu vai botar 1.345 RPM. Claro. Então, e isso vocês não podem se atrapalhar da vírgula e do ponto, porque cada vez está vindo mais máquina importada. Ah, tá, mas então não tem nada a ver, na calculadora científica. Esse daí é na interpretação ali na escrita, para te entregar a resposta. Na calculadora é normal. A calculadora científica vai aparecer isso. Sim. E tu tem que interpretar que tem que escrever isso. Por quê? Porque uma coisa é o cálculo do sistema internacional brasileiro. Outra coisa é o cálculo no sistema inglês. Ah, tá. Aí o cara pode dizer para mim, é a mesma coisa. Ó, quer ver uma coisa que é importante, ô Patrick? Por isso que não é boba a tua pergunta. Se tu responder na parte de cima, é tu responder lá nos Estados Unidos. Sim. Muda a linguagem, né? Muda a linguagem. Lá nos Estados Unidos, tá certo de cima, nos Estados Unidos. Mas no Brasil tá errado. Ah, beleza, era minhas dúvidas. Que a mãe, quando vê, tu faz algum cálculo aí na prova, aí eu tô ligado já. Não, e o pessoal erra muito essas bobagens aí por causa disso. Isso não é bobagem, não. Isso tem tudo a ver com o curso. Sim, porque dá horas fazendo os cálculos aí, quando vê, dá um errinho, eu desbato, é errado. É interpretação, né? No Brasil ou de baixo. Só que se tu calcular nos Estados Unidos, tu tem que responder no de cima. Fechou. O Alex, Quem é o Michael. Fala, Michael. Pegando carona, se ele colocar o ponto na frente ali, na de baixo aí. São duas formas que estão certas.
As duas estão tá. certas. Então, se tu botar assim, ó, 1.345,34 RPM, é a mesma coisa no Brasil. Tá, beleza. As duas estão certas. O que tu não pode fazer é o de cima. Aham, Só se tu estivesse nos Estados Unidos, aí tá certo. Tá, beleza, obrigado. Os dois estão certos. Feito, pessoal? Fechou? Então nos Obrigado. encontramos amanhã às 7 da noite para finalizar a disciplina. Beleza, boa noite. Ok? Boa noite, até amanhã. Boa noite, boa noite. Boa noite. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
aí.